Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais ufológica do que a minha, do que a sua. Eu não sei, né, o Bigode, eu não sei se existe a palavra ufológica. Você pode me ajudar aí? Sim, ela existe, cara. Ela existe. Edson Boaventura, seja bem-vindo. Tudo bem? Prazer, Vilela. Lançamento aí do filme Dia D do Spielberg, e também teve uma audiência no Capitólio, em Washington, onde foi comentado sobre o caso Varginha lá. Falaram que o FBI tem documentos lá, então daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E eu estou na ufologia já há 46 anos, né, pesquiso usando metodologia científica. Caso Varginha a gente teve acompanhando desde 1996 até os dias atuais. A gente não abandona o caso Varginha porque a gente sabe da realidade dos fatos que ocorreram ali naquela cidade mineira e do envolvimento, né, que teve com todos o Exército, a Polícia Militar, os hospitais ali de Varginha, e depois americanos, né, chegando ali, depois Campinas, né, Unicamp, Juiz de Fora, lá o HGE, e por aí vai, né? Então, Varginha é algo que parece que está bem próximo de dar um boom e vir à tona aí documentos norte-americanos sobre o caso. Se isso acontecer, vai ser maravilhoso. Rony, seja bem-vindo, se apresenta o pessoal. O Edson tem só 40 anos a mais que eu de pesquisa, né? Cara, tô indo aí pro pesquisa mesmo, tô indo pro 6º ano, né? Nesse assunto de fenômenos. E pelo menos tentando trazer algo novo, tentando colocar mais uma pecinha nesse quebra-cabeça aí do que são esses fenômenos, sonhos de eletrônico, agora quase físico. E é isso. Tô ansioso para falar com os nossos convidados aí, que são pessoas que sabem muito. Uns viveram, né, o caso, e outros depois correram atrás e descobriram tanta coisa pra gente, junto com o Edson, o Marco, o Léo, que a gente vai falar hoje, descobriram tanta coisa do caso aí, e eu tô ansioso para conversar com eles hoje aí. Vou começar com o Marco aqui também. Boa noite a todos, agradeço aí a oportunidade de estar participando aqui do seu programa, né? E a gente faz esse trabalho de investigação lá em Varginha, em loco, praticamente aí há uns 21 anos, né? Eu entrei para ufologia tem praticamente 26 anos, lá no ano 2000, mais ou menos, né? Ainda era um adolescente, me fascinei com os assuntos da ufologia, e o de Varginha é o que me chamou muito a atenção. Eu tinha somente 11 anos naquela época, né? Vi aí as vinhetas da época do Fantástico, né? Dos meios de veiculação aí da mídia, e aí fui apaixonando, e aí eu quis sempre poder ter a oportunidade de ir lá em Varginha e começar uma investigação aí junto com esses ufólogos, né? O Rony já chamou o nosso Edson aí de velho. Na época eu já via ele na TV desde aquela época, junto com os ufólogos, então eu vou mandar os ETs abduzirem vocês, hein? Se falar que eu sou velho, hein? Eu não ia falar nada, mas o Edson falou tem 46 anos, aí não teve como, né? Não, de pesquisa, só de pesquisa. Seja bem-vindo, Marco. E Ítalo, tá me escutando? E estive lá nos Estados Unidos e tive a oportunidade de jantar junto com algumas pessoas e com o Spielberg também. Sério? Isso é uma novidade para mim, que incrível isso. Vamos falar sobre isso também. Extremamente gentil, né? Muito gentil, ouviu com detalhes. Eu tinha uma tradutora muito boa, a Aline, né? E ele ouviu, assim, junto com o coronel também, né? E lá o grande problema é que eles têm uma lei ainda que, se os militares falarem sobre isso, o Trump corta a aposentadoria deles. Nossa! E a aposentadoria é violenta lá, porque eles tratam os militares todos como heróis, né? Você vai em qualquer local, tem militar, eles, antes de começar o espetáculo, eles aplaudem. Você está aí nos Estados Unidos, você sabe disso. É verdade, é verdade. Eles aplaudem os militares, né? Então ele ouviu a história com muito carinho lá, daí o James conversou muito com ele também, e eu acho que vem mais um filme depois desse do D. E Edson, dá o contexto pra gente do caso Varginha. Você e o Marco aí podiam juntos explicar pra gente, porque, por incrível que pareça, tem gente que não sabe dos detalhes, o que aconteceu, quando aconteceu, como eram as criaturas. Então, Edson e Marco, por favor, façam essa introdução aí para mim. O caso Varginha aconteceu em janeiro de 96, um objeto caiu lá, foi resgatado pelo Exército,
e também depois desse abate de um objeto voador não identificado, várias criaturas começaram a aparecer já no dia seguinte, e aí foram capturadas, né, inicialmente pelo Corpo de Bombeiros, no Jardim Andere. Então tinha um barranco lá, capturaram uma criatura. Depois teve algumas operações pente fino pelo Exército ali numa mata próxima ao Jardim Andere. Aí foram capturadas mais 2 criaturas. À noite, antes da noite, à tarde, teve o avistamento das meninas, da Kátia, a Liliane e a Valquíria, que viram no terreno baldio. E essa criatura, hoje eu sei que o Corpo de Bombeiros capturou ela, né? O pessoal pensava que o Marco Elixerez, que é PM, e mais o Eric Lopes teriam pego essa criatura que as meninas viram, mas na verdade era uma outra criatura que o Marco Elixerez atropelou e depois levou para o hospital, isso já à noite. Então aí a gente está falando de 5 criaturas. Tem militares que falaram para a gente que só para os Estados Unidos foram 6 criaturas enviadas para lá. E aí tem criaturas que acabaram ficando por aqui mesmo, em Aramar, né, que fica lá em Peró. E, enfim, o caso Varginha ele envolveu militares do Exército, a Força Aérea Brasileira lá de Brasília, que fez toda a logística com os americanos, teve envolvimento de hospitais, o Hospital Regional, Humanitas, e depois, posteriormente, o HGE em Juiz de Fora, e a Unicamp, né, lá o Hospital das Clínicas, né, do Badam Palhares, e assim, muitas testemunhas hoje nós temos, mais de 150 testemunhas que participaram direta e indiretamente deste caso Varginha, e agora está ecoando lá nos Estados Unidos que o FBI teve envolvido e que tem documento sobre o caso Varginha. Então, conforme foi indo nessas investigações deles, dos ufólogos, eu tive a oportunidade, depois de estar em Varginha em 2004, que teve um evento, né, com todos os ufólogos da época, e aí em 2005 eu comecei a fazer essa investigação, revisitar o caso Varginha, e a gente conseguiu fazer um levantamento, né, de mais pessoas, tanto da área civil quanto da área militar, que teria se envolvido na época, né? Então aí nós tivemos também alguns moradores locais ali que entraram, né, na cronologia do caso Varginha ali, sendo o Ruber Ladeira, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, que ele ia estar participando, né, que foi o morador que presenciou ali a movimentação, né, do Exército Brasileiro. Ele inclusive foi impedido de passar, né, numa barreira ali, meia hora antes, de certa forma, 25 minutos antes de as meninas avistarem aquela criatura ali no bairro do Jardim Andere, né? Ele ficou sabendo, né, que já estava tendo uma manifestação ali dos militares, e aí no momento que um colega, eles estavam jogando uma partida de futebol, e aí o amigo dele, né, chegou falando que tinha escutado um tiro, né, de um fuzil FOL, e aí eles ficaram assim curiosos e perceberam quando 2 caminhões, né, do Exército passaram na frente do ginásio onde eles jogavam futebol na época, e daí eles se dirigiram até o local para ver, e aí perceberam que o Exército estava fechando a rua, não deixaram eles passarem, né? E depois também a gente teve assim uma revelação, de certa forma, onde a Polícia Civil também teria se envolvido com o caso Varginha, né? A gente esteve entrevistando para esse último documentário, Moment of Contact, de 2016, né? O New Revelations of Alien Encounter, o Dr. Pedro, que ele era delegado na época e que teria recebido um chamado do Corpo de Bombeiros de Varginha para averiguar um bicho estranho, né? Foi uma ligação de um investigador da Polícia Civil, e ele nos revelou que antes, né, por exemplo, de o exército chegar até o local, assim, aliás, outros militares, ele chegou e viu o momento onde o Corpo de Bombeiros já estava fazendo a captura desse ser, né? Inclusive alguns praças, na época que ele comentou do próprio exército, estava ali, apontaram para ele também o fuzil, e ele deu voz de prisão. Aí aconteceu uma questão ali complicada na hora, e aí ele foi enviado, foi falado para ele conversar com o General Lima, que era o comandante da ESA, da Escola de Sargento das Armas, né? Onde essas criaturas ali teriam sido levadas, né? E também o envolvimento da Marinha, possivelmente. A gente tem também o depoimento
militar. Então, assim, o caso Varginha, ele é um quebra-cabeça muito grande. A gente vem tentando montar esse quebra-cabeça, né? A gente costuma dizer que a gente só sabe 45% de tudo que ocorreu, né? E agora a nossa esperança é que a gente consiga mais testemunhos, né? E a documentação, assim, uma ajuda da parte governamental para ver se a gente consegue a liberação de documentos, né? E a gente teve aí ontem essa coletiva de imprensa lá, né, do pessoal da Task Force, os parlamentares, os deputados, junto com o James Fox, a Leslie King, né, o David Grush, para ver se faz essa pressão, e um dos pontos foi justamente, assim, comentados, foi o caso Varginha, né, do qual eles estão tentando ali retirar essas informações, e pelo que a gente ficou sabendo ontem, tem já uma investigação onde aponta que o caso Varginha tem documentos do próprio FBI, né, que fizeram essa investigação, e o nosso ex-ministro da Defesa, o Aldo Rebelo, nos enviou um vídeo ontem, ainda não foi veiculado esse vídeo, no qual ele fala sobre, né, ele confirma a questão do incidente Varginha, e que tem ainda grande parte que mantém, né, como reservado. E aí, conforme os Estados Unidos forem ajudando ali a liberar essa documentação, automaticamente o governo brasileiro poderia fazer o mesmo, né? Queria só falar uma coisa, o Marco Aurélio Leal, ele, juntamente lá com o James Fox, esteve na casa desse delegado da Civil, que é o doutor Pedro Luiz Aguiar, né? Ele faleceu agora faz pouco tempo, mas esse doutor Pedro, ele tinha comentado, e às vezes ele dava umas carteiradas mostrando uma foto da criatura, tinha duas criaturas nessa foto, e nós tivemos o prazer de conhecer o Nilson Ciccone. No meu livro tem a foto aí do Nilson Ciccone. Durante essa entrevista que nós fizemos, o Nilson comentou que viu esta fotografia. E o Marco Aurélio Leal também conheceu uma moça, não é isso? Que viu esta foto que o doutor Pedro Luiz Aguiar tinha, né, das duas criaturas lá de Varginha. Conta pra gente aí um pouquinho a respeito disso, Marco, que é interessante, porque são pessoas diferentes que comentam a mesma coisa, né? Beleza, muito bem lembrado, Edson, né, o seu Nilson Ciccone, né, do qual ele já tinha comentado que ele tinha visto essa foto, e aí isso teria sido lá em 2011, quando ele comentava com a gente. Quando foi 2017, conheci uma moça chamada Patrícia, que ela mora na cidade de Pouso Alegre hoje. Na época ela morava em Cambuí, e eu fui investigar um caso do qual ela alegava que estava num pesqueiro em Cambuí, aí veio um OVNI, pairou sobre ela, jogou uma luz, né? Ela adornou, desmaiou. Ela estava com mais 5 pessoas ali, estava em torno de 6 pessoas, e ela foi levada na hora, né? Esse UFO apagou as luzes e foi embora. E aí pegaram ela e levaram ela para a unidade hospitalar ali local. E aí logo depois o doutor Pedro, né, ficou sabendo sobre esse incidente, e aí logo a Patrícia teve alta sobre, né, essa questão, não teve nada de problemas físicos. Ela foi chamada na delegacia, e o doutor Pedro Aguiar, ele começou a fazer um questionamento, né, assim, perguntar a ela, fazer um questionário sobre essa questão dela. E aí ao final dessa conversa, né, ela falou: doutor, eu não estou entendendo porque o senhor me chamou aqui para falar sobre isso, o senhor é curioso no assunto. E aí ele teria revelado a ela, né, ela conta que ele tirou um jornal que estava na gaveta dele lá no escritório, onde tinha algumas matérias sobre o caso Varginha, e logo depois, né, ela não entendendo muito bem, mas eu não entendi esse caso de Varginha, eu me lembro, né, isso foi em 96, ela falou que daí logo em seguida ele tirou uma foto, e aí mostrou para ela, e essa foto teria esses dois seres, um em posição fetal e um outro, né, numa posição que ela não sabe dizer se estava vivo ou morto. E aí diz que você consegue ver botas, né, junto com a calça,
de militares. Então, assim, são duas pessoas que não se conhecem e que, assim, falam a mesma coisa, que o doutor Pedro tinha essa foto, né? Então, a gente também acredita que o doutor Pedro, ele sabia de mais coisas, mas ele sempre teve medo de expor totalmente a realidade, principalmente pela segurança dos filhos dele, né? A gente teve agora, esse ano, conseguimos localizar os filhos, né? Os 3 filhos, e os filhos justamente comentavam isso, que ele tinha muito medo, porque ele já tinha tido alguns problemas, inclusive pressões, foi transferido de delegacia referente a esse caso, porque ele chegava às vezes a comentar, como ele comentou com o seu Nilson e comentou com a Patrícia, ele deve ter comentado com outras pessoas também, né? E ali as pessoas ficaram sabendo e ele teve esse problema, né? Então o doutor Pedro, ele foi assim um adendo muito importante para a investigação do caso do Varginha, aqui onde coloca mais uma peça, e o doutor Ítalo foi também aí, vamos dizer, a cereja do bolo, vamos dizer que ele nos revelou, né, em 2023 que ele tinha visto o vídeo, e aí quando nós fomos gravar em 2025, ele com muita pressão ali também ele estava recebendo, mas ele foi muito corajoso de nos revelar, né, no documentário do James Fox, que ele realmente estava ali na sala e teria avistado esse ser, né? Então, é aí que eu teria entrado. Tá. Ítalo, onde você entra nessa história? E Rony, você também me ajude a fazer as perguntas certas aí. Vamos lá, Ítalo. Então, boa noite novamente a todos. Eu entrei nesse caso por acaso, né? Eu havia operado uma criança, chamava Eric, que tinha uma craniosinostose. Craniosinostose é o cérebro da gente, quando é criança, o osso não é um osso compacto, é como se fosse um Lego, são vários pedaços. E ele fica aberto para o cérebro poder crescer. A caixa craniana tem umas comunicações, né? E em algumas crianças isso fecha, então você tem que abrir um pedacinho desse osso para o cérebro continuar crescendo. Eu operei essa criança, né? Depois fui ao consultório fazer umas receitas. Quando eu voltei, eu estava a pé, o estacionamento do hospital fechado, aqueles caminhões do Exército, né? E uma repórter da Globo, não existia rede social, né? Então eu não sei do que ela estava falando. Ela veio com o microfone e falou: "O senhor que operou o ET?" Na hora, eu achei que ela estava falando do Eric, porque o menininho era disforme, sabe? Ah, Não mandei para aquele lugar, porque é cidade pequena, e eu sempre era chamado na Globo, em várias televisões, para falar sobre vacinas, né, de meningite, fazia opinião pública, né? Entrei, nem completei a frase, né? Entrei. Aí, quando eu entrei, estava descendo para a pediatria, um amigo nosso me chamou, um amigo mais jovem, né, que sempre chamava a gente, quando ele ia fazer alguma cirurgia, ele chamava a gente para ver o que é para fazer, o que não faz, o que faz, o que não faz. Não vai embora não, descansa um pouquinho no sofá, daqui a pouco o senhor volta, marca onde tá bom. Olha o que eu fiz. Aí eu entrei numa sala e ele tinha uma câmera grande e me mostrou um filme. Eu olhei, não entendi muito bem o que era, falei: "Uma outra criança com hidrocefalia?" Falei: "Mas o que é isso aqui?" Ele falou assim: "Está aqui do lado." Passou por trás de mim assim, tinha um biombo, esses biombos improvisados de hospital, um lençol, né? E quando eu olhei, estava o ser lá, deitadinho. Não era humano, né? Não era humano. Cabeça grande, braço fininho. E o olho não era bem como as meninas, porque nessa hora eu não sabia que nome que era. Eu não sabia que era extraterrestre, que era alien, que eu só fui deduzindo, né? Eu olhei e falei, pensei naquelas síndromes neurológicas, que tem síndrome neurológica de monte, né? Tem umas 500 síndromes neurológicas. Eu olhei e não era nenhuma das que eu, pelo menos, que eu conhecia, né? Aí o ser olhou para mim, calminho, tranquilo, sem cheiro ruim, sem nada de demoníaco, como o pessoal descreveu depois. Olhou para a janela, assim, voltou a olhar para mim. E eu sempre falo, eu olhei na primeira vez como médico, né? Se está sangrando, se está respirando, se precisa de urgência, que quando chama, eu sou neurocirurgião, quando chama a gente é porque tem pepino, né?
já chama que você tem que entubar, você tem que levar para operar. Mas vi que estava bem, o ser estava bem ali. Ainda perguntei para ele, falei assim, tá tudo bem, né? Ele falou, tá, só que quando o ser voltou a olhar para mim, eu digo que quem estava me examinando era ele, não era eu que estava examinando. Quem estava me examinando já era o ser, né? E parece que ele entendia que eu falava mesmo sem falar. Ele não precisava falar, parece que ele estava entendendo. Estava até agradecendo o que tinha acontecido por ali e doido para cascar fora daqui, né? Perguntei de novo para o Marcos, falei, Marcos, está tudo bem? Ele falou, tá. Quer dizer, eu não sei como aquele ser chegou ali, não sei como ele saiu dali. Porque na minha limitação, eu estava preocupado era com o menino que eu fui ver. Eu fiz uma cirurgia que sangra. E sangra de uma maneira que você tem que repor sangue logo, senão a criança morre. Né? Era um hospital, em 96, é um hospital com certa limitação, não tem UTI pediátrica, né? Tem que ficar atento. Então, eu perguntei de novo, olhei de novo, o ser estava muito tranquilo. Fiquei uns 2, 3 minutos ali. Não cheguei a tocar nele, não, mas vi que a boquinha era pequena, nariz um risquinho. Não era como o pessoal fala com o olho assim, parecia uma gota. Uma gota para baixo ou para cima? A pontinha? Para baixo. Tá. E os olhos também. E o olho não era vermelho, como o pessoal fala, era um olho lilás, né? Tá. Podia ser também o reflexo da luz, dependendo da luz, ele reflete de um jeito, né? Exatamente. Então era um lilás mais escuro ou mais claro? Um lilás mais claro. Eu lembrei na hora da claro. Elizabeth Taylor. Falei, uai, Elizabeth Taylor deve ser essa também. Tem olhos violetas, né? Olhos violetas, não é isso? Acho que é isso. Ela famosa por isso, eu tinha lido isso em algum lugar. Eu olhei e falei assim, a moça tinha esse olhar aí. E era um olhar muito calmo, muito tranquilo, de quem estava entendendo tudo o que estava acontecendo. Não tinha olhar desesperado, não. E saí para ver o Eric. Depois é que eu fui ver que as meninas conversaram com um ufólogo daqui, aí que deu o nome de extraterrestre, daí que deu o nome de alien, né? Aí que apareceram esses nomes todos, com cheiro ruim, verde, marrom. Eu vi era branquinho, quase meio cinzentado, assim, não era verde, nada disso. Foi aí que eu entrei na história. Mas eu evitei falar muito, porque aqui no interior, até hoje, não é fácil falar sobre isso, não. Por quê? Que o pessoal vai para o lado da piada ou vai para o lado do descrédito de você é louco? O Cacete Planeta falou que todo mundo aqui via era corno. Ah, é? É. O prefeito foi entrevistado e falava que o ET tinha comido todo mundo aqui, que todo mundo era corno aqui. Inclusive, uma das meninas que viu engravidou. Ela acabou se separando porque todo mundo falava que era filho do ET. Ai, cara. Então a gente passava por muito bullying. Então eu fiquei quieto, não falei nada, falei quietinho. Aí depois com o James Fox e com o Marcos, aí eu tive câncer, fiquei no CTI. Ô, Ítalo, a gente já falou 2 vezes no Jamie Foxx. Ventura, Boaventura, só explica quem é ele, né? Ah, tá bem. Ah, tá. Então, James Fox é o que fez, é o diretor do documentário Moment of Contact, Momento do Contato, né? Que é muito bom. Você já viu? Já vi, é muito bom. Muito bom, né? Assim, eu vi que ele, na segunda versão que ele fez, ele acrescentou mais alguns detalhes, mais algumas cenas, aí ficou melhor, né? Porque, assim, o caso Varginha é muito complexo, então não dá para você também colocar tudo num único documentário, né? Porque ele tem várias vertentes ali. Verdade. Né? Doutor. E vale lembrar, Vilela, que o Marco Léo foi o produtor do documentário, ele que foi a pessoa do James Fox no Brasil, que ficou à frente do documentário. Junto com o James Fox. Que fantástico isso. Inclusive, o Jamie Foxx, não sei se ainda essa história é verdadeira ou se ela persiste ainda. Ele estava oferecendo uma grana por uma tal de fita do, sei lá quem filmou, se foram os militares. Que história é essa, Marco, dessa fita? Existe essa fita? Ele estava oferecendo dinheiro mesmo, era $100 mil, se não me engano, né? Isso, legal, Vilela, isso mesmo, na verdade, na época, né, ele ainda está oferecendo aí uma quantia de $200 mil, né, porque justamente o doutor, né, teve antes do doutor entrar
na história, né, de ele revelar o que ele sabia, a gente já tinha confirmação de outros colegas dele, que a gente não pode falar o nome aqui, que são neuros, que também viram esse vídeo, né? Então eles deixaram a gente saber, olha, fala para os meninos para eles continuarem, porque isso realmente existe. Aí eles nos revelaram o nome de quem teria filmado esse ser. Foi no momento de algum deslize, eu acredito que houve ali no momento que os militares levaram esse ser, e no momento esse Marcos Vinícius, na época, teria uma câmera, né? Porque ele já gostava de tecnologia, ele tinha coleções de coisas assim, né? Assim, mais avançadas para a época, e ele tinha uma câmera e ele filmou, né? Inclusive, antes de nós encontrarmos com o Dr. Ítalo, 4 meses antes, eu estive na casa, né, da viúva, porque o Dr. Marcos Vinícius, infelizmente, ele faleceu em 2018. Inicialmente, eu fui perguntar para ela, inclusive oferecer esse dinheiro e perguntar se essa história era verídica. Ela negou, falou que o vídeo não existia, né? E que só se lembrava do marido falar daquela movimentação estranha dos militares no hospital regional naqueles dias, né? Inclusive, ela comentou também que ele teria tido um avistamento de um OVNI, assim, estava mais uma senhora na rua, mas isso foi no momento que ele estava chegando depois do serviço, né? E aí, antes do Dr. Ítalo, teria chegado a informação desse outro neuro que comenta que ele, na verdade, como ele não era de Varginha em 96, ele se mudou para Varginha em 2000, 2001, e depois ele ficou amigo dos médicos, né, por ele ser médico também, ele fazia muita chacota, às vezes brincava com os médicos ali, dizendo, você que operou o ET e tal, e aí depois em 2015, 2016, mais ou menos, ele teria ligado para esse neuro, falado, olha, vem aqui no meu consultório, e naquele momento ele mostrou, né, o vídeo do ser, e aí daí ele ficou, meu Deus, mas isso realmente aconteceu, né, e mandou nos avisar, e aí a gente ficou, né, em busca dessa questão, e daí 4 meses depois nós conhecemos o Dr. Ítalo, e o Dr. Ítalo também teria visto, né, esse vídeo, né, passado, e uma das coisas interessantes é que a viúva dele nos deixou mexer, inclusive, no computador, né, o James Fox junto, né, a nossa coprodutora Aline também, e nós gastamos uma tarde inteira na casa dele, né, eu já tinha pegado o HD, ela tinha fornecido o HD dele da época que ele tinha no consultório, nós fizemos uma varredura, infelizmente não encontramos nada, a única coisa que nós encontramos no HD foram assim 2 vídeos ou 3 vídeos de OVNIs, aqueles vídeos que você baixa da internet, né, como você via que ele gostava, acho que do assunto, e também uma questão que foi muito interessante, é que tinha alguns CDs, e esses CDs ali continham cirurgias, né, que eram cirurgias do cérebro, como eu era neuro, então, inclusive uma coisa que chamou muita atenção é que você via lá 1995, 96, 97, né, datado, essas cirurgias que ele gravava, inclusive o que chamou atenção foi as músicas que ele colocava de fundo, Beethoven, umas músicas clássicas assim, operando, né, fazendo ali a questão do cérebro. Então a gente teve o acesso a todo esse material, mas infelizmente o vídeo mesmo, né, a gente não conseguiu ter, né? Então a gente acredita que esse vídeo ele existe algumas cópias lá, mas por algum fator maior, isso ainda não veio à tona. O doutor Ítalo, primeiro eu agradecer aí pela sua coragem, né, de vir a público. Você comentou aí que não é fácil vir, tem ameaça, tem chacota, ainda mais você sendo a pessoa que é um neurocirurgião conceituado não só de Varginha, mas da região, e que, portanto, tem que ter a sua credibilidade em dia, porque você lida diretamente com o público e a tua profissão está diretamente ligada à tua credibilidade, né? Então, parabéns pela coragem de vir a público para falar desse assunto. E isso incentiva, claro, outras pessoas também igualmente sérias como você a virem também. A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre o seu conto, né, que é uma ficção que você escreveu, sobre o conto da Universal, que é um conto muito legal. O Dr. Ítalo é um cara que adora xadrez, né, praticando xadrez, e tem tudo a ver com o neurocirurgião, né, porque o xadrez é uma coisa que estimula, de fato, o cérebro, né. E nesse conto Universal foi feito anos antes do Dr. Ítalo vir a público, foi 2023, se eu não estou enganado, em que no conto Universal, claro, existe uma simulação de um jogo de xadrez, é como se
os seres que vieram em Varginha jogassem com os humanos, e como que seria isso, né? Então tem essa questão de ficção e de colocando a parte real do xadrez e umas outras coisas, regras inventadas, etc. Eu recomendo, inclusive, o pessoal procurar no Google e bota o Conta Universal para vocês verem, que é bem interessante. Mas tem algumas coisas ali, doutor Ítalo, que são interessantes no sentido do caso em si. Por exemplo, nesse conto você comenta que seriam 3 criaturas, uma das criaturas era menor, e as 2 outras eram maiores, e tinha uma que estava meio perdida porque estaria com o seu GPS, entre aspas, em mau funcionamento, e você dá detalhes, inclusive, nesse conto, do que seria a estrutura fisiológica da criatura. Você fala dos 3 canais que ela tinha, que seriam, entre aspas, os chifres que as pessoas comentavam, e que poderiam ser receptores, né? Que a gente vê tanto em animais, né? Vários animais seguiam pelo campo magnético. Enfim, eu queria saber desse conto, se ele é totalmente uma ficção científica, ou se de fato você quis colocar ali, existe algo de realidade em que você diretamente ou indiretamente, uma coisa que você ouviu, você quis revelar por meio desse conto, já que foi anos antes de você vir a público. Boa pergunta. A questão maior aí era... Quando a gente estuda estuda linguística, né? A nossa fala, ela tem 2 movimentos para você entender o sentido do que está sendo dito. Chama ação e retroação. Não adianta só você... A gente não se baseia só nas últimas palavras. Você precisa ir voltando para poder ter o sentido. Eu vou fazer um joguinho rápido. Eu vou falando palavras e vocês vão pensando. A casa. Pensaram? Sim. Vou falar outra. Verde. Mudou a primeira casa? Mudou. É um bairro de São Paulo. Mudou tudo? Tudo. Então, porque a língua você precisa ler ação e retroação para dar sentido. Eu percebia que ele sabia o que eu ia falar. Eu não precisava dizer. Ele já tinha entendido o que eu ia falar. Não estou dizendo que era telepatia, não estou querendo deixar a coisa mística, mas, inclusive, no jogo, eu falo que o primeiro lance eu apenas falei, porque ele já sabia o que ia fazer. Basicamente era isso, que eram 3, e a gente ouviu falar, hoje eu ouvi falar que eram 6, né? Eu vi um. Mas aí, nessa época, eu já conhecia a história das meninas, eu já conhecia a história do Marcos, eu já conhecia a história de todas as pessoas, os ufólogos, né? Então, eu fui acrescentando para dar um pouquinho mais de sentido no que eu estava escrevendo, né? Porque é angustiante. Onde eu ando, graças a Deus, aqui na cidade, a grande maioria das pessoas me tratam muito bem. O problema são os religiosos que acham que a gente está inventando coisa. Como é que eu posso falar que era um anjo se eu nunca vi anjo? A gente vê anjo em quadro, né? Quadros, desenhos, né? Relatos, né? Então, mas a maioria das pessoas não só gostam do que eu falei, mas eu ouço histórias de ET o dia inteiro. As pessoas me contam coisas. Hoje mesmo me contou que viu um triângulo no ar. O triângulo mudava de cor. Quer dizer, onde eu vou, as pessoas contam, mas é o medo do ridículo, né? É o medo do ridículo. Naquela época, em 96, o diretor dos 2 hospitais, se não me falha a memória, era o Adilson Uzier Leite, né? E aí, quando a gente estava pesquisando tudo mais, ele teve acesso a esse tipo de coisa. Ele sabia de tudo que aconteceu, as criaturas que passaram, né? E o Adilson, ele já faleceu, né? E parece que ele queria revelar antes do falecimento dele, mas não houve tempo hábil dele falar isso. Em algum momento vocês 2 chegaram a conversar sobre isso? Não. O Adilson foi diretor do regional e foi um dos diretores da Unimed. Pessoa maravilhosa que ajudou a arrumar muito hospital, mas a gente não conversávamos sobre isso. Passava por ridículo, perdia até o emprego. Então não podia conversar. E aí eu queria que você olhasse. Esse aqui é um desenho que o enfermeiro do Humanitas fez
se é parecido com o que você viu. Perfeitamente, perfeitamente. E eu tenho... Ô Edson, Oi. essas coisas na cabeça são chifres, são saliências, o que são? É umas protuberâncias, né? Uns calombinhos que tinha Não é na chifre, não. criatura. São Não é protuberâncias. chifre. E tem Mas outro. na mesma cor da pele? Sim. Na mesma cor. Tá. Aqui é uma carta que eu recebi de um militar no dia 22 de julho de 96. Tá aqui a data. E aqui ele conta de umas operações pente fino que foi feito no Rio Verde. E ele desenhou a criatura também. Era algo parecido com isso? Perfeitamente. Sim, senhor. Era isso. Sim, senhor. Só que o olho que tinha essa variação que era mais para lilás, né? Eles faziam o olho assim e o meu era mais inclinado assim. Mas como eles falam, eram 6, é mais como estar atrás de você. Mas esses bonequinhos atrás de você, o olho mais... Mais Isso. puxado, né? E como falam que eram vários, né? Então, aí você falou de 3, aí foi um aumento que o senhor fez no conto. Agora, por que a variação de altura? Uns baixinhos... É que contavam aqui, né? Contavam que tinha aqui. pequeno e tinha... Eu vi só um que parecia uma criança de uns 7 anos, né? Tá, Eles dizem que tinha um que era muito, muito jovem. Alguns falam que era uma família, né? Que eu examinei um macho. Me perguntaram lá nos Estados Unidos se tinha genitália. Eu não vi genitália. Sabe? E o doutor Ítalo, eu vou nessa linha do Edson, que você comentou do tamanho. É interessante você falar isso porque você ouviu, né? Obviamente você só teve contato com uma, mas você ouviu aí histórias demais, né? Tem um relato de um bombeiro em que o bombeiro fala justamente que uma das criaturas teria 60 centímetros. Isso causou uma grande discussão na época, porque falam, será que esse cara está inventando e tal? E sendo que pode ser essa questão de ter criaturas de múltiplas alturas, né? Em relação ainda a essa questão, eu queria colocar ainda no conto, você menciona a questão que a criatura estaria com o GPS perdido, que ela teria pressão intracraniana muito elevada. Isso iria de encontro com aquela questão que você colocou, que talvez tivessem colocado uma válvula na criatura, para justamente aliviar a pressão intracraniana, né? Você consegue falar um pouco desse detalhe, do procedimento que foi feito, e se de fato poderia ter sido algo nesse sentido, de justamente aliviar a pressão intracraniana dela? Sim. Eu acredito, quando eu vi o filme, quando eu entrei naquela sala e vi o filme, no filme não tinha material todo para colocar uma válvula, e era uma sala improvisada. Eu acredito que ele não tenha colocado uma válvula. Eu acredito que ele tenha dado alguns pontos, porque tinha um porta-agulha, uma cuba-rim, é uma cuba em forma de rim mesmo, chama cuba-rim. E no filme eu vi. E vi um porta-agulha. Esses porta-agulha, eles têm uma ponta dourada. Sabe? Estava bem evidente no filme. Na hora que eu vi o ser, não tinha nada ali. Quer dizer, eu não sei quem filmou, né? Então, eu acredito que não tenha colocado uma válvula. Eu acho que ele tenha dado alguns pontos, né, na criatura. E uma coisa que o rapaz não está entre a gente hoje, né? Ele sempre comenta, o Edson deve saber, que o alien, eles seguiam o rio, né? Eles seguiam a água. Porque eu vou contar mais um caso em um minuto, pode? Claro, doutor Ítalo. Um tempo antes disso, eu estava no hospital com mais 2 colegas, inclusive o Otacílio estava junto e o Domingos. Sábado de manhã, 9 horas da manhã, chegaram 4 pessoas com queimadura. O que aconteceu? A essa hora da manhã, 9 horas da manhã, não tomaram sol. Não deu tempo para tomar sol para ficar com queimadura. Pois é, doutor. Nós estávamos dentro de um carro, em Córrego do Ouro, à noite, quando nós fomos entrar no sítio, veio como se fosse um Opala na nossa direção, parecia que ia bater, flutuou, ficou em cima do carro, a porta travou, o carro morreu, um calor infernal.
Dali a pouco ele saiu do lado, ficou em cima de um lago, aspirou toda a água do lago. Em segundos, os cachorros latindo e foi embora. Por que 4 pessoas vão chegar às 9 horas da manhã contando a mesma história num hospital? Ninguém que sabe disso, o Otacílio deve lembrar disso. Por que ia contar uma história dessa? Quer dizer, acho que eles vêm muito atrás de água. E uma outra coisa, aproveitando aqui a minha hora de falar, a TV japonesa me entrevistou 4 horas, a TV Fuji. Para eles não é extraterrestre, para ele é o homem do futuro que veio. Eles falam, doutor, a evolução do ser humano cada vez mais precisa de cabeça maior e precisa, os braços não precisam, ele não faz mais esforço. Até a própria comida é muito mais pastosa, não tem esforço físico. Então o homem do futuro vai ser igual o senhor está descrevendo. Tudo que eu falava, eles olhavam entre eles e falavam assim, é o homem do futuro. É o homem do futuro. Quer dizer, uma outra, eu não sei julgar isso, eu só estou contando como eles me falaram, né? Ô, Vilela, eu vou ter que sair para um compromisso, eu tinha avisado a Andréa Fabi. Posso fazer só uma última pergunta? Mas exatamente isso que eu ia falar. Já que você vai sair, a regra é, manda uma pergunta e saia. E já agradecimento demais, cara. Você é muito parceiro e sempre acrescentando demais aqui nas lives. Obrigado. E manda a pergunta então e corre para lá para o seu compromisso. Vamos lá. Tá. Eu queria saber, doutor Ítalo, se algum detalhe que ele ouviu de forma indireta, ou seja, que ele não foi testemunha, mas que ele teria ouvido de forma indireta, claro, sem mencionar quem falou para ele, sejam médicos, sejam outras pessoas, militares, etc., nesse tempo, que falem mais detalhes do que aconteceu, seja em relação às criaturas ou outros detalhes que ele possa comentar, e se ele acha que algum dia, a gente sabe que tem vários médicos em Varginha, cada um tem um pedacinho dessa verdade, se ele acredita que um dia possa haver uma reunião desses médicos e eles possam vir a público para poder, outros médicos além do senhor, para falar o que sabem. 2 coisas. Uma, o doutor Cesário é um médico que diz que viu lá no Humanitas. Quando estávamos reunidos todos na casa do doutor Armando, o James fez uma pergunta se o Cesário fala que não viu, mas na hora que o James perguntou assim, ele estava com alguma roupa, com alguma coisa, o Cesário fez assim. Na verdade, desculpa, na verdade. Você estava lá, né? O Cesário vai ficar bravo, hein, doutor? Você estava lá, estava? Tava. Então. Ele foi o sobrinho do Janine que perguntou, né, se estava apertado. Isso. Se estava apertado o ser, né? É. E aí ele respondeu, falou que não. E uma outra é que o técnico de raio-x aqui, não vou falar o nome, ele me disse que levaram uma caixa no raio-x do hospital para ele fazer radiografia e não podia abrir a caixa. Ele falou, mas eu vou fazer um raio-x de uma caixa? Eu falei, faço o raio-x da caixa. E você acha que pode acontecer essa reunião, doutor Ítalo? Nós fizemos um tipo de uma reunião dessa na casa do doutor Armando, né? E reunimos lá, mas o pessoal tem medo desses assuntos. Esse assunto aí não é fácil falar. As pessoas podem cair em discreto. Eu, felizmente, não caí, graças a Deus, mas corri o risco, sabe? De quando você for trabalhar, alguém vai no consultório e fala, não vai naquele doido lá, não, que já é neuro, todo neuro é meio doido, né? Vai falar que viu fantasma, fumou tudo, deve ser maconheiro, entendeu? Eles falam essas coisas, né? Então, não sei se vai encontrar pessoas que vão estar dispostas a falar, tem muito medo, né? Um dos fatos também, só para comentar, o Edson comentou do seu Adilson Uzier, que era o diretor na época, né, que ele nunca falou, inclusive na época ele foi entrevistado pelo Goulart de Andrade, né, e ele falou que não tinha nada a ver a questão do extraterrestre e a movimentação militar, ele deu uma desculpa na época, dizendo que a movimentação militar no hospital era referente a um óbito que teve na época de um rapaz que teria se suicidado, e aí, na verdade, estava em investigação, levaram para o hospital regional e dali isso teria sido a parte que eles falaram que as pessoas viram os caminhões, os veículos militares. Mas quando foi em 2018, a gente estava
organizando para fazer um evento lá em Varginha, né? Inclusive com a presença já do James Fox na época. E aí eu me lembro que nessa época, né, o doutor Adilson Uzieira, ele me ligou na noite e ele perguntou se a gente ia fazer realmente esse evento lá. Falei que estava para ser feito e ele falou assim, olha, eu quero ir lá porque eu vou revelar o que eu sei, né? E aí, assim, daí eu falei, mas o senhor sempre negou o caso? Essa história do ET foi verdade? Daí ele falou assim, claro que foi verdade, né? Daí eu falei assim, mas eu não entendo. Na época o senhor deu uma entrevista para o Goulart dizendo que não tinha nada a ver e tal. Daí ele falou, olha, teve as duas coisas. Uma foi a questão realmente do rapaz lá que teve esse problema, né? Que se suicidou, e o outro era o ET. E aí eu tive uma outra oportunidade novamente de conversar com ele, inclusive ele deixou gravar, né, a conversa com ele, que isso a gente nunca soltou ainda, mas eu tenho essas gravações com o doutor Adilson, na época, comentando sobre essa questão e da pressão que houve na época dos militares, né? E ele comenta, inclusive, ele falou que o Fernando Eugênio, ele disse assim, ó, eu não vi o ser, mas o doutor Fernando Eugênio me disse que ele chegou a ver também, né? Infelizmente, o doutor Fernando Eugênio também, infelizmente, faleceu, né, em 2015, e aí então, assim, foi muito surpreendente. No momento certo, a gente vai liberar também essa conversa que a gente teve junto com o doutor Adilson Vieira, ou seja, são pessoas ali que estavam realmente envolvidas, parece que no momento ali, várias outras, e ainda tem muito receio de falar. Então, por isso que a gente agradece muito ao doutor Ítalo, né, por ele ter tido essa coragem de expor aí o que ele vivenciou. Né? E com todo respeito aqui falando, ainda eu acho que o doutor não fala tudo que ele sabe, porque já viu como que é as coisas, né? Enfim. Então, peraí. Então eu vou pedir para o doutor Ítalo, já que a gente está com uma audiência absurda hoje, dê algum detalhe ou alguma coisa que ou não foi falado ou não foi falado com tantos detalhes. Se o senhor tiver alguma coisa, agora é a hora. Não, o que eu tinha a dizer, eu contei, né? Eu fiz sob juramento para poder, lá no Congresso americano, para poder falar essas coisas, os militares tinham que fazer juramento, eu fiz também, né? Conta como foi esse encontro lá em detalhes. Como que foi o convite? Como que foi? O que você sentiu lá deles? Como que foi? Então, o James Fox que me convidou para ir, eu não queria ir, não. Por quê? De ficar associado a isso ainda mais por causa disso? Ficar associado a isso, e eu tenho trabalho aqui, né? Para arrumar pessoas para ficar no meu lugar foi uma luta. Porque se eu não arrumasse pessoa, eu perderia meu emprego aqui. Eu ainda vivo, eu vivo do meu trabalho, né? Entendi. Então, o que eu cobrei para ir era o que eu tive que pagar aqui para os médicos ficarem no meu lugar. Certo. Entendeu? Certo. Aí fui lá, fomos para o Texas, muito bem atendidos lá. Lá eles têm diz que algumas vacas eram levadas por extraterrestres. Tem várias camisetas lá com vacas sendo abduzidas, tá? Por isso que eles se interessaram, o senador se interessou. E depois no Congresso americano, lá é lindo, é sob juramento e é uma política violenta. Eu assisti uma audiência sobre um assunto lá em que tinha que ser votado. Na sequência, saiu todo mundo de lá, do auditório, que era uma coisa que não interessava para ninguém votar. Todo mundo saiu. Daqui a pouco voltaram que era esse assunto, para sensibilizar as autoridades americanas a liberar os documentos sem tirar a aposentadoria dos militares. Então, esse militar aí que eu estava dizendo do avião, ele pediu lá que ele queria o plano de voo, porque ele foi um dos pilotos que veio com um avião base que abastecia os outros aviões. Quer dizer, veio um avião grande e outros aviões juntos. Os outros foram para Campinas, mas abastecia nele. O outro veio para cá, para Varginha, ele que abastecia esses aviões no ar. E ele pedindo plano de voo. Quer dizer, um coronel ir no Congresso americano pediu plano de voo, né? Não está falando sério, né? Está falando muito sério, né?
Por que muitos moradores de Varginha não acreditam no caso e afirmam que a criatura vista na época seria, na verdade, um homem conhecido na região como Mudinho? Vocês já devem ter ouvido essa versão, né? Já. Eu já respondi essa pergunta algumas vezes, que tem 50 anos que eu sou médico, eu não sou nenhum idiota. Quem é esse cara? Mas essa figura existe mesmo? Quem que seria? Existe. Não... Existe o Luiz, né? O Luiz, ele é conhecido como Mudinho, e às vezes ele fica agachado mesmo, mas ele tem bituca de cigarro e tal. Eu vou mostrar uma foto dele. Então, mas ele não tem nenhuma... Ele não tem nenhuma deformação para parecer uma outra criatura. Ele é um ser humano normal, pelo que a gente está vendo. A pessoa confundir com um ser alienígena né, doutor Ítalo? É uma distância, né? E, assim, essa aí foi a justificativa que o IPM, que é o Inquérito Policial Militar do Exército, quis dar para o caso, entendeu? Para abafar e colocar panos quentes. Só que o que a gente descobriu? Que o Mudinho, esse Luiz, ele não estava no terreno baldio naquele horário. Naquele horário, ele estava no estádio do Marcão e foi visto por outras pessoas ali, né? Então, não tem nenhum cabimento de ser o Mudinho, mesmo porque criaturas apareceram em vários locais e o Mudinho não tem irmão gêmeo, né? Teria que ter lá uns 3, 4 irmãos gêmeos, teria que se mobilizar, ir para Alfenas, ir para Passos, ir para vários locais para poder justificar isso, né? Então, na verdade, foi uma resposta ali para tapar o sol com a peneira, entendeu? Mas o Mudinho com certeza não é. O que aconteceu lá foi algo totalmente anômalo e relacionado a criaturas não humanas, diferentes de tudo aquilo que a gente já tinha visto. Tem gente que fala, é um macaco, é não sei o quê, mas não tem nada a ver com o macaco. As pessoas que viram falou, pô, aquilo não era um macaco, né? Não tinha pelos, apesar que houve relatos de pessoas que viram criaturas peludas também, com olhos vermelhos e aqueles calombinhos e o corpo todo coberto de pelos. Então havia esses dois tipos de seres, né, marrons com olho vermelho, e também há testemunhos lá de criaturas greys que foram avistadas na região, na zona rural de Três Corações, isso no dia 22 de janeiro de 96. Então tem casos de greys que foram avistados, mas esses greys, a gente não tem nenhuma informação de que tenha sido capturado, como aconteceu com os marronzinhos aí. É muito bem lembrado também, gostaria de fazer um adendo, esse do Mudinho, né? Eles foram justamente, como o Edson falou, né? Foi implementado ali no IPM para dar uma resposta para a população, dizendo que o que as meninas teriam visto teria sido esse morador, né? Que morava ali no bairro, ele ficava agachadinho ali, pegando bituca de cigarro, e às vezes bala, as pessoas davam bala, inclusive uma das meninas, as 3 meninas já conheciam ele, né? Inclusive a Kátia já falou, olha, eu já dei bala para ele, nunca que a gente iria né, confundir o Mudinho com o ser que nós vimos, né? E daí o que aconteceu? Isso foi a instauração né, do inquérito, que em 97, 98 veio uma produção da Discovery Channel para fazer, né, um levantamento do caso, filmar, e aí eles foram lá na ESA para perguntar o que o Exército teria concluído, né, sobre o que seria essa questão do caso do ET de Varginha. E aí eu me lembro que eles falaram, o assessor de imprensa, né, na época, que era o Major Causa, ele gravou esse depoimento na época, em vez de ele dizer simplesmente, olha, o Exército foi, investigamos e nós temos aqui uma resposta que está aqui no IPM. Na verdade é o Mudinho, esse rapaz que tem deficiência, que mora ali no bairro. Mas ao invés de ele dizer isso, ele falou que, na verdade, foram várias situações que ocorreram naquele dia e que foi pedido uma carona e que parece que o caminhão foi para o hospital e tinha um casal de anões, a anã estava grávida, e aí nisso as pessoas confundiram o anão com o ser extraterrestre, ou seja, ele complicou de uma forma, né? Isso o Edson está colocando aí o Major Causa, né? Que foi esse rapaz que falou, se contradizeu,
justamente assim, né, sobre o que a versão oficial do Exército. Então isso foi assim assim, né, uma gafe de certa forma que o Exército cometeu naquela época e que, né, fica bem complicado daí para a gente acreditar nessa versão. Eu vou chamar o Bigoda. Bigoda, tá me escutando? Tô sim, tô aqui. Manda alguma pergunta do chat aí. Ó, vamos lá, tem um aqui pro doutor, é do Gustavo Almeida. Ele falou o seguinte: o senhor é um neurocirurgião muito experiente, então por que no seu relato sobre a criatura você traz tão poucos detalhes anatômicos e biológicos que poderiam fortalecer a sua história? Eu vi o paciente de lado, né? Eu vi o paciente por uns 2, 3 minutos, que ele não era meu paciente, ele pediu opinião, né? Eu vi o paciente de lado, virado para a janela, né? E a gente vê como sob o ponto de vista emergencial, né? Se tá, como eu vou ser repetitivo, se está sangrando, se está respirando bem, se está com dor, né? Se precisa de alguma coisa imediata, né? E na hora ali não havia nada cirúrgico, ele estava coberto até aqui, né? Eu vi na fita só uma cuba-rim, né? E não cheguei perto para examinar, nem pensei na época, eu vi que não era um ser daqui, né? Não conheço a anatomia dele, né? Se era igual à nossa, parecida, sim, parecida com a gente, o tipo de olhar, né? O tipo de respiração, né? O braço, né? Os dedos, né? Mas sem muito detalhe, porque eu não cheguei perto, fiquei a 1 metro mais ou menos dele, assim, né? Olhando, né? E uma observação rápida. Mais uma vez vou dizer, sempre que me chamam é para emergência, para entubar um paciente, para já sair para operar, e ali o paciente já estava bem atendido, né? O paciente estava bem atendido, estava muito calmo, muito tranquilo, respirando muito bem, sem sangramento nenhum, e aparentemente com muita anatomia parecida com a nossa, né? Doutor Ítalo, posso fazer uma pergunta? O senhor era bem próximo desse médico, né? Que a gente sabe o nome e tal. Tomava vinho, ele gostava bastante de tomar um vinho, né? De curtir. Era uma pessoa bem agradável também. Em algum momento ele falou para o senhor para onde que foi levado ou quem levou essa criatura depois que ele fez os procedimentos? Não. Ele, todo Natal, Réveillon, ele vinha me buscar. Não só a mim, mas alguns outros colegas. Tem que ir na minha casa. Fazia jantar lá, a gente ia lá e ele mostrava a fita para todo mundo. Várias pessoas, a esposa falou que nunca viu, não sei, né? Mas mostrava para todo mundo, era uma coisa pública, né? Mas nunca a gente chegou a conversar sobre isso, porque a gente, não só sobre esse caso, a gente não conversa muito sobre pacientes, né? Porque qualquer coisa que você fale fora dali tem processo, né? Tem sempre um advogado doido para extorquir médico, né? Ainda mais se você fala, qualquer coisinha que você fala, publica, por isso que eu nem tenho rede social. Fala, publica ou sugere, já vem um advogado processar. Eu tenho curso de auditor, eu sei como é que funciona. Então a gente nem conversava, não só sobre esses casos, a gente não conversa quase com caso nenhum, entendeu? Edson, tem mais alguma pergunta? Senão eu vou para o chat. Pode ir para o chat. Então vamos lá. Bigoda, mais uma pergunta, por favor. Vamos lá, o Marcelo falou o seguinte: quem conduziu o ET do local avistado até a sala de cirurgia? Por que ninguém tá falando disso? Eu não sei responder. Eu cheguei, já estava lá, e de sair, ele estava lá. Marco, você sabe? Então, na verdade, não dá para a gente saber literalmente como foi, né? O que a gente sabe é que houve ali essa movimentação militar e que inicialmente, eles fecharam a parte da radiologia, que ficou uma parte ali, inclusive, depoimentos que nós temos do radiologista, que ficou parado ali por 3 dias por causa do cheiro, que ficou um cheiro muito forte de amoníaco, né? Mas essa situação
do radiologista, eu já acredito ser um outro ser, porque já estava morto, né? Foi aquela questão de onde os militares chegaram, dois policiais da Polícia Militar do Sul de Minas e dois do Exército, fardados, né, com máscaras, e aí nesse momento eles traziam uma caixa como se fosse de defunto. Inclusive eu tenho um vídeo que é o depoimento desse radiologista, que é uma parte do documentário que eu enviei para sua assessoria, né? De repente, se ela quiser colocar do radiologista, que é um trechinho do documentário, ele contando essa situação ali, né? Ah, Eu Mas assim, acredito, eu sim. acredito que era a criatura morta mesmo que estava dentro da caixa lá, né, fechada já. Mas teve criatura que chegou viva, né, que era aquela criatura que o Marco Elixerez e o Eric Lopes levaram inicialmente para o pronto-socorro do Hospital Regional, só que o médico de plantão lá não quis atender e falou para eles entrarem por trás do Hospital Regional, porque já tinha uma ala lá meio isolada, onde já tinha chegado uma criatura. Então, eu acredito que pode ou ter sido essa criatura que já tinha chegado, ou essa outra que chegou à noite, levada pelo Marco Elixerez e pelo Eric Lopes. É muito nebuloso ainda essas particularidades, né, de informação, quem que levou, como que foi. Esse radiologista, a gente localizou ele lá em 2012, né, inicialmente ele estava trabalhando ainda no hospital regional, né, estava na ativa, e na época foi o seguinte, a gente fazendo essa investigação, a gente chegou em duas moças, estava eu mais um outro ufólogo chamado Paulo Aníbal, e eu me lembro que nós chegamos umas moças que faziam aulas de enfermagem, né, de curso de radiologia. Daí a gente perguntou ali, a gente fazia essas perguntas ali para os moradores de Varginha mesmo, e por coincidência ou não, as meninas falaram assim, olha, a gente não sabe de nada, a gente não viu nada, mas assim, tem um professor nosso que disse que ele possivelmente teria feito a radiografia no ser, né, do ser do ET de Varginha. Daí eu falei, nossa, é verdade, ela nos passou a informação, nós fomos até o hospital, conversamos com ele, ele nos contou essa versão, só que assim, na época eu me lembro até assim, olha, nós estamos fazendo um documentário junto ao James Fox, será que o senhor toparia? A gente não, o senhor não precisa se identificar, e aí a gente gravaria esse depoimento. Eu me lembro que ele não quis na época, né? Inclusive chegou a me bloquear. E aí passaram os anos, aí quando foi 2021 eu procurei ele, consegui localizá-lo novamente. Ele já estava aposentado e aí ele resolveu gravar, né, esse depoimento. E um dos fatos interessantes é que esse rapaz que a gente estava comentando, que é o Adilson Zier, que era o diretor do Hospital Regional na época, ele inclusive falou, né, instruiu a esse radiologista para que não comentasse nada sobre esse incidente. Quando a gente conversava com outros funcionários da época que trabalharam junto com ele lá do Hospital Regional, as pessoas falavam assim, olha, eu acho que aquele radiologista ali, ele sabe, porque ele foi deslocado para a sala lá, mas ele fala para nós que nada aconteceu, né? E aí depois eu fui tentar entender isso com ele, ele disse que o Adilson, foi numa manhã, por volta de 10 e meia da manhã, falou para ele, olha, vai vir o pessoal aqui do Exército, né, algumas autoridades, vão trazer um corpo e você vai fazer a radiografia desse corpo. E aí que ele teria feito isso, né, mas teria omitido, inclusive, dos colegas dele ali interno, a pedido da diretoria do hospital, e aí, depois de agora, como ele já está aposentado, ele resolveu, né, ele falou, olha, se eu gravar de costas, né, eu falo, né, e assim, a gente percebe que parece que ainda há mesmo passando agora 30 anos do caso, tem pessoas ainda que se envolveram com esse caso de Varginha, tanto da área civil, da área militar, que ainda tem medo de vir se expor, né? A gente percebeu que com a veiculação do documentário, encorajou outras pessoas, né? Inclusive o doutor Janine, né? O patologista, o doutor Armando Fortunato, que fala hoje sobre a explicação da morte, né, do Marco Elixerez, sobre essa bactéria estranha que foram encontradas. Então, assim, são fatos que eu acho que com o passar dos anos vão surgindo mais informações aí que vai complementando o quebra-cabeça do caso, né? Por que nenhum militar que presenciou o caso dentro do Exército se pronunciou posteriormente?
Quem quer responder? Eu acredito que seja por conta de terem assinado termos de confidencialidade que não permitem eles falar sobre o assunto, e aí eles têm medo de ser preso, de sofrer represálias e até ficar marcado dentro da própria força ali, dentro da própria instituição militar, né? Ficar marcado com os colegas, tal. Então, por isso que eles nunca falaram publicamente, né? Quer dizer, teve alguns mais rasos que chegaram a comentar alguma coisa, chegaram a gravar até vídeos naquela época, né? E na atualidade, eu cheguei a conhecer um soldado lá da ESA que disse para mim, né, que participou do cerco, né, fazendo aquele isolamento numa dessas capturas, né? Inclusive eu tive com ele pessoalmente, minha esposa, a gente conversando, ele deu detalhes de como que foi isso, mas ele era apenas um soldado ali raso, né? Depois ele acabou saindo da ESA lá e seguindo a vida dele normal, mas ele disse que na época se comentava alguma coisa dentro do círculo militar, dentro da escola de Sargento das Armas, ali em Três Corações, mas fora do círculo militar, eles não falavam nada porque tinham medo de sofrer algum tipo de represália, porque, vamos dizer assim, o negócio pegou bem forte quando aconteceu o caso Varginha lá e eles evitavam de falar nisso, né, para não ser preso e sofrer algum tipo de problema. A gente... Oi, pode falar, Marco. Ai, desculpa, Vilela. Não, então é interessante isso que o Edson falou, que na época, né, a gente teve a gravação ali por parte dos ufólogos, né, de depoimentos de militares que teriam participado dessa operação, né, que foi inclusive gravado no dia 4 de maio de 96, ele detalhando ali, né, uma parte dessa operação. Eu mandei também para a sua assessoria, que foi uma entrevista que a gente conseguiu, meio que um furo, de certa forma, a gente conseguiu convencer o militar X, né, que é o qual a gente chama o nome. Ele fala que ele estava na missão com mais 3 caminhões, né, e ele estava fazendo, né, circundou ali, circulou com um caminhão na parte da manhã do dia 23 de janeiro, a captura, né, teria sido no dia 20 de janeiro o avistamento, e no dia 23 ele alega que ele teria tirado, né, um ser, né, em uma caixa, numa missão que houve, numa missão de retirada desse corpo ali do Hospital Humanitas, né? E eu tenho, que eu mandei para ela, que é o Militar X, ele topou em contar novamente esse depoimento para a gente, ele também está de costas, né? E é o mesmo que gravou na época, e o nosso interesse era justamente para ver se ele iria contar da mesma forma que ele contou a história naquele 4 de maio de 96, e para nossa surpresa, depois de 20 e poucos anos, né, a gente conseguiu localizá-lo e ele praticamente contou a mesma história sem expor o nome dos militares, né, dos superiores dele que estava dentro dessa sala lá no Hospital Humanitas. Ele alega que ele viu parte do ser que foi parte do joelho até o pé, que o pé era bifurcado, né? Eu não sei se vocês gostariam de colocar. Posso falar uma coisinha antes de você colocar o trecho? Essa criatura que saiu de lá no dia 23 de janeiro, ela saiu pela porta lateral do Hospital Humanitas. Então, dizem, né, as más línguas, que essa criatura ela foi transportada do Hospital Regional para o Hospital Humanitas, porque o Hospital Humanitas ficava numa área mais afastada do centro. Então, como estava tendo muita movimentação de caminhão do Exército, por ali não chamaria tanta atenção. E aí, no dia 23, era um dos motoristas, esse militar, e ele, inclusive, depois de retirar dali, levaram para a ESA e depois levaram para Campinas no dia seguinte. Logo de madrugada, eles saíram em comboio para levar essa criatura. E ele relata, acho que a gente vai ver aí no vídeo, ele relata, não sei se fala da língua também, que puxou a língua. Ele fala disso ou não? Vamos ver Vamos ver o trecho? Vamos ver.
Marco, você pode repetir o título aqui do vídeo? Que tem vários aqui pra gente? Assim, acho que tá Militar X. Perfeito, Se eu vou não colocar me- ele aqui. Tá. Quer comentar alguma coisa antes, Marco, de ele passar o vídeo ou não? Então, assim, foi muito difícil a gente fazer essa cena com ele. Inicialmente, ele não queria participar do documentário. Foi uma negociação, né, quando a gente localizou ele, de 8 a 10 meses de conversa, porque ele estava, assim, parecia amedrontado ainda, falava que ele recebeu muita pressão. Naquela época, ele tinha muito medo de ser localizado. E aí, me lembro que depois, quando o James veio, né, ele falou: Olha, eu não vou participar. Ele confirmou toda a questão. E aí a gente conseguiu convencer para que ele se encontrasse com o James numa das noites ali de gravações. Aí nós dirigimos ali para uma cidade 3 horas e meia de Varginha. Nós nos chegamos, ele estava com mais um outro rapaz. Ele viu se a gente não estava com outras pessoas, nos tirou do local e nos levou a outra localização, né, de mais de segurança dele. E é um barzinho, aí nós sentamos por 2 horas e ali o James. Eu digo que foi o James que praticamente convenceu ele. Ele falou assim: Olha, gostei do James tal, mas eu vou pensar muito bem se eu vou dar esse depoimento ou não. E aí nos dias seguintes a gente começou meio que falar: Olha, se você não fizer agora, você não vai mais fazer. Eu acho que é muito importante, né, para você relembrar isso agora a nível público nacional, mundial, né? E aí ele com muito custo, mas onde que nós vamos fazer essa entrevista? Não tem local nenhum para fazer. E aí, de última hora, a gente armou, né, já dirigindo na estrada, um hotel. E aí a gente alugou o quarto de hotel, né, e fizemos ali. Eu me lembro que até que teve um problema, porque ele não queria que a gente subisse com tripé para não alardar, né, a recepção do hotel. Então, assim, foi tudo praticamente gravado na mão pelo diretor de fotografia, né? Tem cenas ali que você vê, né, que tem a câmera que ela está sobre uma mesa ali. Então foi assim algo de última hora e que ele confirmou o relato dele de 96, né? Querem comentar? Então, eu queria comentar que, assim, a primeira depoimento que esse militar X ele deu, ele falava também que tinha militares da ESA com uma espécie de câmera pendurada, assim, não estava filmando naquele momento, mas tinha uma câmera pequena pendurada no pescoço, né? Que provavelmente já tinha feito algumas imagens ali. Tinha pessoas graduadas da ESA, que eram chefes deles lá, né? E também teve uma hora que ele pensou que esse ser que estava ali naquela caixa era uma pessoa queimada, né? Primeiro momento ele olhou, pensou que era uma pessoa queimada. Gente, só explicando aí que pode ter dado algum tipo de direito autoral em relação ao filme ou à música que estava no trecho do filme, a gente depois vê isso. Então, por favor, Marco, continue. E eu quero a opinião também do Ítalo e de quem viu esse vídeo, e só explicando também aquele vídeo que anda circulando, que alguém teria e tudo mais. Até conversei com o Edson uma época, o pessoal tentou vender pra gente, né, Edson? Aí eu falei pra ele, falou, não, é roubado, esse cara não tem essa fita e tal, esse VHS, né? Que uma pessoa andou oferecendo para várias pessoas esse vídeo, mas quando a gente pedia alguma prova, alguma coisa, nunca mandava. Então, com certeza, era falso, né? Com certeza era um trabalho de golpistas aí, né? Em função do James Fox ter oferecido uma quantia elevada de dinheiro, aí despertou no brasileiro aí esses golpistas de fazerem alguma coisa, tentar aplicar algum golpe e levar alguma vantagem, né? Infelizmente foi isso. Eu queria só voltar um pouquinho no que eu estava falando lá do militar X, né? Que eu lembro que primeiro depoimento dele gravado, ele falava também que chegou uns médicos e puxaram abriram a boquinha da criatura e puxaram algo preto e bifurcado com uma pinça. Aí ele não soube falar se era uma língua, de repente comprida, ou se era uma fita para medir putrefação, já que aquela criatura estava morta ali, né? Aparentemente estava morta. E o cheiro também, ele disse que era um cheiro bem ruim e parecia uma pessoa, num primeiro momento, quando ele olhou, queimada.
né? Mas depois ele viu que não era uma pessoa queimada, era algo totalmente diferente. E como ele viu o superior dele lá da ESA ali no recinto, aquele outro militar com a câmera do lado ali, né, uma câmera filmadora, não estava filmando na hora, mas estava pendurado no pescoço, ele percebeu que se tratava de alguma coisa bem diferente que eles estavam fazendo. Aí, quando eles voltaram para a ESA, no comboio, eles foram chamados os graduados ali, né, pelo tenente-coronel Olímpio Vanderlei, na época, para serem orientados de que eles tinham participado de uma missão ultra secreta. O tenente-coronel Olímpio Vanderlei pediu descrição para aqueles militares, falou: olha, amanhã, às 4 horas da manhã, dia 23 de janeiro de 1996, a gente vai pegar essas cargas que ficaram, esses caminhões com as caixas estacionados dentro da ESA, vai pegar esses mesmos caminhões e a gente vai seguir com a missão, né? E aí a missão foi levar esses caminhões para a Unicamp, né? Levaram inicialmente para a SPSEX, que é uma instalação do Exército lá em Campinas, e de lá foram trocados os motoristas, e os motoristas locais de Campinas levaram, então, e entregaram essas cargas, que hoje a gente sabe que seriam 2 criaturas vivas e uma morta, para o Badam Palhares, que então providenciou ali a necrópsia na criatura morta e também algumas análises preliminares nas 2 criaturas vivas. Segundo o que a gente apurou, teria uma criatura viva totalmente sã e uma outra criatura viva, mas que estava machucada, né? Que ela não estava totalmente na sua saúde perfeita. E depois, então, chegaram os americanos, aquelas coisas todas, e depois de alguns dias aí levaram tudo para os Estados Unidos. Isso mesmo. Daí depois nós tivemos também interessante 2021, né, um depoimento que foi gravado numa live de controladores de tráfego aéreo, né, onde teve o Marcos Feres, né, que no dia estava trabalhando, e ele comenta que no dia ele estava lá na torre de controle e chegou, né, ele percebeu no radar que estava entrando um avião, né, que não tinha o protocolo, que geralmente eles têm o protocolo chamado AVOEM, que é um protocolo normal, né, para que toda aeronave que venha para o Brasil, eles geralmente têm esse registro. Ele percebeu que não tinha, era um avião dos Estados Unidos que estava entrando no espaço aéreo. Nisso ele falou: eu vou ligar para a Defesa Aérea para informar. E aí, logo em seguida, o superior dele entrou na sala falando: ô Feres, esquece de ver, esqueci de avisar vocês que ia entrar esse avião. Fica tranquilo que eu aviso lá os superiores. Só fica de olho para mim no radar aí para ver onde que esse avião vai pousar, né? E aí ele ficou monitorando. Aí inicialmente eles confirmaram que iriam pousar em Guarulhos. Aí 1 hora antes eles mudaram o destino, dizendo que ia pousar em Campinas. Aí deram autorização, eles pousaram em Campinas. Meia hora depois, 2 helicópteros da Força Aérea Brasileira ligou lá também, pediu autorização para que eles pousassem no mesmo local onde o avião da USAF teria pousado, né, que é da Força Aérea Americana. Eles pousaram. Aí o Feres, junto com o Manuel Buenas, que era um outro controlador de tráfego aéreo, eles começaram a perguntar para a equipe de solo o que estava acontecendo ali, né? Porque eles estavam, inclusive, curiosos. E aí o que foi falado é que esses americanos que vieram no avião, eles entraram nos helicópteros da Força Aérea Brasileira, eles decolaram com sentido ignorado, que depois, segundo o Manuel e o Feres, eles vieram a saber que era a cidade de Varginha, pegaram umas caixas metálicas, colocaram nesses helicópteros, voltaram para o local, né? E aí colocaram no avião, e daí o destino foi os Estados Unidos, né? E o James Fox, junto da Leslie Kean,
eles conseguiram recentemente uma carta, né, um e-mail, na verdade, que foi enviado de um aeronauta americano, né, um membro da Força Aérea, dizendo que estava no voo que saiu ali de Campinas e teria ido para uma base americana, não é a Área 51, seria uma outra base, e aí eles pousaram lá, e ele falou que no momento certo, quando ele puder, quando ele entrar na reserva, né, com toda essa função do disclosure americano, ele vai procurar para dar esse depoimento com mais detalhes ali, né? Então, esses foram sucessão ali depois, né? Bem resumido. Gente, vamos lá para mais uma perguntinha aqui. Agora a gente vai pro Uhum. doutor Ítalo. O Dipoldi, ele perguntou aqui no chat. Doutor, o senhor já teve sonhos com a criatura durante esses anos? Sonho não. O que tem é que eu trabalho no mesmo local onde eu vi. Então, toda hora que eu passo lá, parece que ele está lá. Eu olho para ver se ele está lá. Parece que ficou aquilo na minha cabeça, né? Como se a gente quisesse tratar dele o tempo inteiro, sabe? Ó, agora a Mariana, ela falou o seguinte: o que mais chamou a atenção de vocês na explicação oficial das meninas que presenciaram o caso de Varginha? Quer responder, Edson? Pode responder, fala aí. Não, assim, eu acho que o depoimento delas, elas são as mais guerreiras até hoje de estarem, né, afirmando o mesmo depoimento, né? Lembrando que na ufologia as pessoas também têm que se lembrar, pensar, imagina o tanto de anos que se passaram e tantas pessoas que vieram conversar com ela, com elas, né, falando, e às vezes sem querer, não somente as meninas, isso é um exemplo para outras testemunhas também, às vezes a pessoa dá um adendo a mais ou um a menos, é porque às vezes, sem querer, isso é humano, né, às vezes a pessoa fica com essa questão, às vezes, de falar uma coisinha a mais ou a menos, mas o das meninas, para mim, em todos esses anos, foi a que mais permaneceu fidedigno, né? E elas, assim, elas afirmam até hoje, né? Uma delas, a Valkyria, ela comenta que ela não sabe realmente se aquilo era um extraterrestre ou não, ela tem um outro pensamento, ela só fala da criatura realmente que ela viu, que era daquela fisionomia muito esquisita. Já a irmã Liliane fala que acredita que é um ser extraterrestre e a Kátia também, né? Então, assim, elas manteram muito firmes até hoje. Houve, inclusive, assim, foi assim. Um desabafo aqui dizendo, né, pessoas que disseram que colocaram elas na mídia naquela época e disseram que elas tinham visto o ser, hoje estão dizendo que ela viu aquele rapaz, né, que é o Mudinho. Então isso é o cúmulo do absurdo, assim, que eu acho que eles estão fazendo, né? As pessoas dizem, ah, não, o que elas viram foi aquele rapaz ali, né? Mas não, elas, inclusive, é importante dizer que na época até o Edson Boaventura estava lá, ele pode comentar isso. Veio um psiquiatra renomado, né, o John Mack, que era de John Mack. Harvard, professor, esteve lá fazendo, inclusive, ali a terapia com elas e percebeu que falou assim, olha, se essas meninas estiverem mentindo, eu rasgo meu diploma, né? Então ele esteve em Varginha, acho que o Edson pode comentar, na época ele esteve Ó, lá esse aqui é o John Mack, acompanhando. ó. Aqui é quando ele teve, né? Esse aqui é o John Mack. Essa é uma foto daquela época, saiu inclusive publicado na UFO Magazine. Isso aqui é um periódico inglês, né? Do Graham Beardson, né? Já falecido. Mas Caso Varginha, ele ganhou muita notoriedade, né? Saiu na Anho Zero, né? Saiu na Aliene, que é italiana, né? E em várias revistas, né? Na revista UFO especial. E assim, como o próprio Marco Aurélio estava falando, as meninas, elas nunca assim mudaram a versão, sempre continuam afirmando, mas elas sofreram durante a vida muita chacota, né? Na escola, na igreja que elas frequentavam. E eu acho assim um baita desrespeito com elas, o que fizeram, por exemplo, agora com esse documentário de uma certa emissora aí, né, que de repente, né, coloca tudo em xeque, né, sendo que o depoimento delas
foi fidedigno, né? Elas viram alguma coisa lá, não sabem o que é, né? Não dá para você dar uma origem, uma criatura. E a mídia que criou esse estigma, essa nomenclatura de ET, né? ET de Varginha, aí pegou. Mas não necessariamente é um extraterrestre. Pode ser um ser de outras dimensões, pode ser alguma outra coisa, mas era certamente uma criatura não humana, uma criatura diferenciada que apareceu lá no sul de Minas naquela época, e não foi só naquela época, tá? Porque essas criaturas com a mesma característica de Varginha, vez ou outra, aparecem em outras localidades, né? Eu tenho casos com o mesmo tipo de criatura na Espanha, no México, em outras partes do Brasil, no Nordeste, no interior de São Paulo, em outras cidades de Minas, por exemplo, a própria cidade de Cláudio já identificou criaturas parecidas com o de Varginha. Ponta Grossa também, né? Tem o caso da Dona Marisa lá, que é mais recente. Então a gente vê que não é uma exclusividade de Varginha, mas foi o caso que ficou mais notório no mundo todo. Tanto é que a imprensa do mundo inteiro veio para cá, ufólogos, e o próprio John Mack lá fez a análise das meninas do ponto de vista psiquiátrico, acompanhado ali pela Gilda Moura, que fez toda a tradução para ele simultânea, e eu fui o cinegrafista naquele dia. Naquele dia que o John Mack estava ali, ele pediu para tirar todos os ufólogos, eles ficaram fora de casa, né, das meninas lá, o Pacatini, o Birajara, o Claudir Covo, e eu fiquei com a câmera operando, gravando todo o procedimento psiquiátrico ali de entrevista que o John Mack fez naquela ocasião, né? Então a gente acompanhou isso tudo de perto, e no finalzinho da filmagem, ele falou assim, ó, elas estão falando a verdade, passaram por uma situação traumática, e eu rasgaria a minha carteirinha de Harvard, né, se elas estão falando mentira, né? Na verdade, ele atestou que elas estavam falando a verdade. Eu jantei com elas. O grande problema é preconceito. Assim, agora é que mudar de escola. Sentamos lado a lado, assim, o grande problema é o preconceito, muda de escola. Outra se separou porque falava que o filho dela era do ET. Isso existe até hoje. É difícil falar sobre essas coisas. A gente né, Edson, tentou falar com elas uma época através de você, e elas estavam receosas de dar entrevistas, porque isso causou muito problema para elas, né? E... Na igreja, exatamente. Tiveram que mudar de igreja. Poxa. O padre falava para ela que não precisava vir aqui, não. O negócio dela era do demônio. Caramba, que absurdo. Ô Bigoda, mais perguntas, por favor? Vamos lá. O Ed João Júnior, ele falou, por qual razão o Eric Lopes não fala e é irredutível em se pronunciar? Ele é a chave para esse caso? Eu acredito que ele não fala porque durante a vida toda dele, ele serviu ali, né? Agora ele tá na reserva, né? Ele aposentou, mas ele deve ter assumido um compromisso de manter o sigilo a respeito desse assunto, né? Apesar do Marco Elixerez ser o colega dele, aquela coisa toda, e eu vi, né, lá na cidade, de alguns amigos bem próximos dele, que ele chegou a comentar que aconteceu o fato realmente, que é verdade, tudo isso aí, só que ele não pode falar publicamente. E aquela coisa, se você pressionar ele, certamente ele vai espanar e vai falar que não teve nada, né? Vai dar aquele perdido, como aconteceu, né, Marco? Com o James Fox, vocês foram até lá e praticamente foram escorraçados do sítio do Eric Lopes, não é isso? Isso, bem lembrado, Edson. Realmente, eu acho que assim, se o Eric viesse falar, ele seria uma das testemunhas vivas, assim, né, da área militar, que poderia dar muito
muitos detalhes, mas o que nos chama a atenção é esse medo, né? Essa questão que ele tem hoje, que ele não toca no assunto. A gente já tem tentado falar com ele desde 2012. Primeira vez quando eu localizei, eu tinha localizado a esposa, né, dele, que ela falou assim, olha, ele não fala sobre esse assunto, né? E aí em 2021, quando a gente esteve lá para gravar, o James, a gente pediu uma ajuda com o prefeito da cidade. O prefeito nos apresentou, inclusive por coincidência eu já conhecia, né, um político local que era um ex-vereador chamado Rômulo, muito bacana o Rômulo. O pai do Rômulo era sargento da polícia e tinha servido junto com o Xerez e com o Eric Lopes. E ele falou, olha, eu sei onde o Eric mora. E eu falei, James, você tem certeza que você quer ir lá para entrevistar ele? Eu acho melhor, não é uma boa ideia, né? E ele comentou, não, mas eu sou um jornalista, eu preciso ir para tentar falar com ele. O que você acha que de pior que possa acontecer? E aí eu lembro que eu alertei ele, falei, olha, eu acho que se a gente for lá, ele vai ficar muito nervoso, ele fica fora de sério, né? Daí ele falou, não, mas eu vou tentar do mesmo jeito. E nós fomos, né? Tanto que eu falei assim, olha, James, eu vou ficar no carro em respeito, porque eu sei o tanto que ele fica bravo, né? E aí nisso eles foram, né? Chegaram, entraram, o Rômulo intermediando, e aí nesse momento o Rômulo chama, né? Daí sai na janela ali da propriedade dele, que é como se fosse um sítiozinho rural. E aí, para nossa surpresa, é o Eric, era o Eric, só que assim, o Eric ele não se identificou no momento. Aí nisso, o Rômulo, Eric, ele falou, ele não está aqui no momento. Ele falou assim, é que tem uns americanos aqui querendo falar. Daí, antes de o Rômulo terminar a frase, ele falou assim, se for sobre aquela história do ET de Varginha, é melhor vocês irem embora, porque senão, ele falou ET, se for sobre isso, melhor vocês irem embora, senão vocês vão arrumar problema. Daí o pessoal não entendeu direito, não, mas a gente gostaria de falar que é só uma pergunta. Daí o James tenta, nesse momento que ele não estava entendendo português, né? Ele fala que ele percebeu a expressão facial do Eric ali, que no momento ele ficou muito nervoso e fazia assim com a mão a todo momento na janela, né? E nisso o diretor de fotografia gravando e o nosso técnico de som também com o boom, né, longe. Mas dá para você escutar que nisso, quando o James tenta, ele disse, não, mas quando ele foi falar que o prefeito nos ajudou para vir aqui, ele falou assim, não, melhor vocês irem embora, senão vou sair com vocês daqui na bala, né? E aí ele ameaçou a equipe durante 3 vezes ali. E aí nisso o Rômulo percebeu, desculpa então, né? Daí ele se identificou como Eric na cena, logo depois falou, não, a gente só queria falar com o Eric. Daí ele fala, não, eu sou o Eric. É melhor vocês irem embora, senão, né, eu vou sair na bala aqui com vocês. E aí a equipe sai, não entendendo muito bem, né? Assim, o fato é que ficou dessa cena aqui, por que ele não recebeu, de repente, falou assim, olha, eu não quero dar entrevista, essa história, ela é totalmente mentirosa, foi a invenção dos ufólogos, então eu não tenho nada a declarar, né? E foi de uma maneira, assim, hostil, né? Da maneira que ele nos recebeu lá. Eu até entendo ele, né? Respeito muito essa questão, até preferia que a gente não fosse fazer isso, mas foi uma tentativa. E aí tem essa cena também que acontece, né, que está no documentário, né? Então, assim, era uma testemunha chave do caso Varginha, que eu acho que se ele viesse a público, ele iria esclarecer muitas coisas. E uma das coisas que as pessoas não sabem, ele tem parece que um fator emocional, porque ele entrou com o Marco Xerez, eles eram amigos de infância, eles entraram para a corporação juntos, né? Inclusive, né, como eles eram muito amigos, assim, eles conviviam nas mesmas casas. Acabou que durante os anos o Eric acabou namorando e hoje é casada com uma das irmãs do Xerez. Então, assim, tem uma irmã que fala totalmente, que denuncia, né, essa questão que ele realmente houve a captura, que ele fez a captura e que ele morreu devido a essa bactéria, onde hoje os médicos, né, o legista e o patologista têm falado que eles encontraram essa bactéria, né? Enfim, que comprometeu o sistema imunológico dele, que nenhum antibiótico era imune, né? Essa bactéria não era imune aos melhores antibióticos da época. Ele piorou, em 27 dias depois ele veio a falecer. Então, assim, o que a gente percebe é que parece que o Eric, ele se sente, de certa forma, a gente já escutou isso, um pouco culpado também sobre aquela noite ali, né? E um detalhe Tá aí às 10h30, viu, gente?
um detalhe do Eric Às 9h30. é que eu consegui, certa vez, o telefone dele, aí a gente conversando, também através de amigo, e aí ele me bloqueou no WhatsApp, né? Simplesmente me bloqueou e não quis conversa. Então, como o próprio Marco Aurélio Leal falou, né? É uma atitude hostil e a gente entende, porque provavelmente ele foi orientado pela Polícia Militar a não falar sobre o assunto. Tá certo. Eu preciso me despedir de vocês agora às 9h30, viu, gente? Tá bom. Doutor Ítalo, obrigado demais aí pelo papo. A gente só vai seguir com algumas últimas perguntas. E obrigado demais pelo teu tempo e pela tua atenção. Um abraço a todos. Muito prazer, viu? Quer passar alguma rede social, alguma coisa? Não, Agora é a hora. eu não tenho. O Marcos Não tem? O Marcos me acha. Tá certo. Com Deus. Valeu, tchau, tchau. Tchau, Até tchau. mais. Vamos Obrigado, para doutor. Obrigado, doutor. Obrigado. Vamos então para as últimas perguntas, querido Bigoda. Vamos lá? Ó, tem uma aqui pro Edson, que é do Vinícius Paes. Ele falou o seguinte: tem um fórum que dizem que selecionaram pessoas específicas para ver a fita de Varginha, mas que são brigados com você, Edson. Se chama Brazilian UFO Research e só dá para entrar com VPN próprio, porque eles são bem seletos. Qual a sua treta com eles? Não sei. Eu nem conheço essa turma aí. Não sei. E assim, eu, por exemplo, eu nunca vi a fita. Tem gente que às vezes inventa, fala, o Edson viu, aí manda mensagem para mim, você já viu a fita, como é que é? Eu nunca vi vídeo nenhum de Varginha, né? Não, nem sei. O que a gente sabe é pessoas que viram essas fitas, né? Que viram essas imagens e contaram como que essas fitas para nós. Agora, eu desconheço isso daí. Provavelmente, de repente, é golpista, né? O Vilela, né? Que nem Pode naquela ser. época teve um monte. Teve o Ale, o Sherminator, que também recebeu um monte de proposta, o Bruno Bock também. A gente conversava muito sobre isso. Foi através do Bruno, né, que O esse cara próprio chegou. Rony Venet também recebeu umas propostas aí e tal. Se ele tivesse aí publicamente, poderia falar sobre isso, né? Então tem muita coisa que nada a ver, né? O pessoal inventa e fica tentando causar dentro do caso Varginha, né? Pois é. O que mais a gente recebe é essa questão de golpe hoje em dia. Essa semana mesmo passada, a moça falou que tinha foto do ET, que ela morava próximo, daí, assim, tem as pessoas bem mais articuladas, mais inteligentes ali, que até é difícil, né? Teve até a pessoa que se passou por um membro da BIM. Enfim, são vários casos que as mesmas pessoas acho que entraram em contato com o Edson também, né? Tentam ficar aplicando golpe. Isso, e tem outras que perde tempo de ficar mandando casos fake, né? Então manda e-mail com história de Varginha, que é o personagem X, Y, Z, que é militar, não sei da onde, e aí fabrica lá um e-mail para tentar colocar os ufólogos numa situação chata, vamos dizer assim, tá? Mas isso daí é só perda de tempo, né? Porque não agrega nada, né? E mostra que a pessoa ela está apenas focada para tentar destruir os pesquisadores do caso. Porque se conseguir tirar os pesquisadores de linha, com certeza o caso vai morrer, como aconteceu com o Birajara. O Birajara não fala mais, né? Outros ufólogos já faleceram, o Claudio Covo, tudo. Quem está aí na pesquisa ainda desse caso sofre ataques, mas isso é normal. A gente está acostumado, eu, Marco Aurélio Leal, o Marco Antônio Petit também, de vez em quando sofre, o Vitório Pacatini, né? Então essa turma recebe ataque direto dessa turma que quer desconstruir o caso Varginha, né? Mas não vai conseguir, não. Né? E depois que sair esses documentos americanos aí eu quero ver como é que vai ficar essa turma aí. Vai ter que botar o rabo entre as pernas e, vaza. Essa treta aí, ô Bigoda. Oi. Tem pergunta boa? Ó, tenho mais algumas aqui. A próxima eu achei interessante, a do Leonardo. Ele falou, não é estranho que um ET com tanta tecnologia foi parar em Varginha no terreno baldio?
Já ouvi também esse tipo de gozação, de piada, né? Se A você gente for escuta. pensar, se você for pensar desse ponto de vista, assim, e é muito simplista também, né? Porque você tem que analisar todo o contexto da história, né? Que a nave foi abatida, caiu, tinha criaturas greys também, cinzento, que poderiam ser mais inteligentes, e o que foi capturado eram criaturas talvez subalternas. Estou falando aqui conjecturando, né? A gente não sabe o que de fato aconteceu. Então, são N possibilidades, né? Como parafraseando meu amigo Sérgio Sacani, pode ser 1 milhão de coisas, né? Pode ser. Manda, Bigoda. Ó, a Caroline Andrade pede pro Boaventura falar um pouco sobre o grupo do Sete. Não sei se ele sabe o que é. Ok. Sei. O grupo do Sete foi um grupo criado inicialmente pelo Claudir Covo, que era um pesquisador muito amicíssimo do Birajara Franco Rodrigues, porque assim, o caso ele foi descoberto pelo Birajara Franco Rodrigues. Depois se agregou ao caso o Vitório Pacatini, que veio do Cicoane, lá de Belo Horizonte. O Claudeir, como era amigo do Birajara, já estava sabendo ali do caso. Eu era o vice-presidente de um grupo do Claudir Covo, então, por tabela ali, por ser o vice-presidente, também estava acompanhando o caso Varginha, inicialmente à distância, mas depois aí o Claudir falou, a gente vai ter que ir para lá. Aí eu falei, eu vou chamar o Jamil Villanova, que é o meu vice-presidente do GUG, do Grupo Ufológico de Guarujá. Ele faz desenho, ele pode ser o croquinista quando a gente for fazer as investigações lá. E aí, nisso a gente já tinha 5 pessoas do grupo do Sete, que era o Birajara Franco Rodrigues, Vitório Pacatini, Edson Boaventura Júnior, Claudir Covo e Jamil Villanova. Quando a gente soube que o caso teve um desdobramento em Campinas, na Unicamp, a gente chamou para ajudar um grupo que chamava CEPEX de Sumaré, que era coordenado pelo Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini, que são 2 irmãos gêmeos, né? Então, aí tinha 5 mais 2, Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini, 7 pessoas. E aí o Claudir Covo ele criou uma lista manuscrita, eu tenho essa lista aqui, com o telefone de todo mundo, né, que naquele tempo era telefone de fio, não tinha nem celular, e aí ficou instituído que era o grupo do Sete. Né? E esse grupo do Sete, ao longo da pesquisa de Varginha, ele foi citado em vários jornais. Né? Então tem jornais da região de Campinas, onde aparece foto ali de alguns integrantes do grupo do Sete, aí foi mencionado na matéria grupo do Sete, tem jornais do litoral que citaram o grupo do Sete, mas a revista UFO, ela publicou também um box, que é esse box aqui, caso aumenta a credibilidade da ufologia. Nesse box que foi publicado na revista UFO, o próprio Claudir Covo, que é esse que está na foto aí, ele fala do grupo do Sete. Aqui, eu vou colocar o meu dedo justamente no grupo do Sete. Então, quem criou o grupo do Sete foi o Claudir, porque eram 7 investigadores que estiveram logo no início das investigações. Depois foram agregando outros pesquisadores. Aí chegou o Marco Antônio Petit, depois veio o Marco Aurélio Leal, né? Hoje a gente tem um grupo maior de pesquisadores que ajudou o Rony Venet mesmo, né? Que entrou fazendo pesquisa também. Então, assim, o caso do Varginha não é de ninguém. O grupo do Sete foi aquele grupo que participou logo no começo, mas o caso hoje tem as mãos, né, e a mente também, e as pesquisas de vários pesquisadores brasileiros. Onde que tem um documentário pra gente assistir completo, né? Dos trechos aqui que a gente mostrou durante a live. Boa.
Ah, legal. Então o documentário ele está disponível assim para os brasileiros mais fácil aqui pelo próprio YouTube, né? YouTube Movies, é só vocês procurarem lá Moment of Contact, New Revelations of Aliens Encounter, ou Momento do Contato, vocês vão ver 2025, aí abre a opção lá para alugar, né? E aí não está muito caro e infelizmente assim ele não veio para as plataformas brasileiras ainda, ele está restrito nos Estados Unidos pela Amazon Prime Video, Amazon Prime Video, Apple TV, Fandango, Vimeo, essas outras plataformas, né, que estão disponíveis. Mas no Brasil, por enquanto, pelo YouTube Movies, está conseguindo acessar, né, o documentário. E, assim, fazendo um merchanzinho aqui, gostaria que muita gente que não imagina sobre o caso Varginha assista esse documentário para ter um pouco de noção que realmente se sucedeu lá. Isso que eu e o Edson, o Vilela, todos aqui estamos comentando, é somente uma porcentagem pequena de tudo que ocorreu lá. Primeiramente, agradecer a oportunidade, Vilela, de a gente estar aqui podendo falar um pouco sobre isso. E a gente espera que, assim, no caso Varginha, mais outras testemunhas elas sejam encorajadas a vir, né, a corroborar tudo isso, né, inclusive da parte da área médica. Quem sabe alguns militares também, testemunhas militares que vivenciaram isso na época, possam vir a público dizer, né, para a gente ir montando esse quebra-cabeça cada vez mais. E gostaria de aproveitar a oportunidade de também divulgar aqui a revista Ufológica, né, que é uma revista nova, que está saindo, que o Edson também é o editor da revista. A gente está com o lançamento aí para o dia 24, né, o lançamento do site, que é www.revistaufologica.com.br, e por enquanto está no Instagram, né, como Revista Ufológica, e todos os materiais que a gente for fazendo, artigos, né, de outros casos também que a gente investiga, a gente vai estar podendo vincular lá, né? Então é isso que a gente espera. Vamos ver se o disclosure aí acontece com mais intensidade esse ano aqui, né? Tá certo, Marco. Rede social? Olha, Eu tenho fala um aí. canal simples aqui no YouTube chamado Canal Marco Leal, e o Instagram, quem quiser me chamar, é Leal Marco Aurélio. Fico à disposição. Obrigadão. Tá certo. Obrigado, Marco. Agora é contigo, Edson. Fechamento aí. Então, como o próprio Marco Aurélio Leal falou, caso Varginha é uma colcha de retalhos, né? É um quebra-cabeça e pouco a pouco a gente vai montando esse quebra-cabeça. Tem algumas peças que a gente está conversando para ver se dão depoimento, né? Se trazem mais alguma luz sobre esse caso. Então aguardem aí que deve vir muita coisa boa a respeito desse caso, e a gente vai estar publicando na revista Ufológica. Fora isso, se alguém quer saber alguma coisa, eu tenho um livro que eu escrevi, que é ETs de Varginha Montando Quebra-Cabeça. Tá lá na minha loja, é www.lojadoedesboaventura.com.br. É todo colorido, ilustrado, o livro, né? E agora eu estou escrevendo o volume 2 também, porque ao longo dessa pesquisa, né, de mais de 30 anos, a gente obteve muitos dados e muitos depoimentos e informações, e aí por isso que a gente está fazendo. Fizemos o volume 1 e agora estamos escrevendo o volume 2, onde vai agregar bastante aí sobre esse caso Varginha. Tenho o meu canal no YouTube, canal Edson Boaventura, com vários vídeos lá, mais de 1.300 vídeos, e nas redes sociais, no Instagram, eu sou @Edson Boaventura, você me acha lá. É isso aí. Obrigado, Vilela, por mais essa participação. Obrigado, Marco, toda a equipe aí. Eu acho que sim, tipo, existe. E realmente aconteceu. Mas Eu quero acreditar que sim. Eu também quero acreditar, e toda a verdade será revelada esse ano. Eu acredito. O que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final desse papo maravilhoso? Coloca aí, ET Mudinho. ET Mudinho. E eu estou muito preocupado, Edson, porque eu estou nos Estados Unidos e podem bater na minha porta quem? Os homens de preto. A qualquer momento. Cuidado aí, se disfarça de ET que eles não vão bater na sua porta. Exato. Obrigado demais, gente. Valeu.